Hoje é dia 1º de 2020. Estamos aqui fazendo um bate-papo com dois amigos aí incríveis, que são da área da educação e afins, acho, né? Que é o Rodrigo Bueno, dá um joia aí, e Cláudio Tebas. E nós estamos aí isolados, né? Passando aí Isolamento total. isolamento de quarentena. E então a gente fez esse convite aqui, eu e o Matheus e o Projeto Saber, para bater um papo e trocar uma ideia com esses dois feras aí que vão compartilhar conteúdos bacanas aí para a gente poder refletir e pensar. Então vamos começar o seguinte, vamos começar apresentando, né? E aí, vou começar, como aqui na minha tela o Cláudio tá aqui do meu lado esquerdo, como se fosse o primeiro, eu vou passar a bola para você então, Cláudio. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, para a gente começar essa conversa, pode ser? Pode, chamou, eu fui. Olha, eu vou contar então uma coisa que sempre tem que me apresentar. É difícil, né? E às vezes você vai fazer eventos, lê uns currículos, parece que a gente é muito mais importante do que a gente é, né? Da internet, assim, eles colocam lá. Lembro do Mutli, né? Medalha, medalha, medalha. Faz um tempo já que eu me dei um presente em ficha de hotel, sempre sofria na hora de colocar o campo profissão, sabe? Eu faço tanta coisa, ao mesmo tempo sou tão inseguro. Será que eu vou colocar educador? Mas educador bom mesmo é fulano. Vou colocar escritor. Então faz um tempo que no campo profissão eu escrevo eu. Muito bom, muito bom. Então, o jeito de me apresentar, eu sou marido da Inês, filho da Inês, tenho 4 filhos, entre enteadas e filhos meus, 6 cachorros, mas se tiver alguma palavra aqui, mais é palhaço. Tudo que eu faço tem a ver esse viés. Assim. Eu sou um palhaço que educa, um palhaço que escreve, é o palhaço que me define melhor, vai assim dizer. E você, Rodrigo? Rodrigo Bueno agora, fala aí pra gente. Eu estava pensando em fazer uma apresentação na mesma linha, né? Eu ia dizer que eu era um ser humano em evolução, assim, sei lá, ou não, né? Não sei. É um ser humano que está vivendo, né? Que está nos seus processos, né? E que tem um interesse muito grande pela educação, mas, assim, profissionalmente, eu me apresento sempre como professor, né? Mas atualmente nem isso, porque eu já estou fora de aula há muito tempo, então eu prefiro dizer que não é uma profissão, na verdade, uma opção de vida. Eu sou um ser humano em processo, né? E eu tenho uma atividade principal hoje em dia, além de cuidar de mim mesmo, do meu processo, que é a minha filha, né? Que tem 3 meses. Então, no campo de profissão, minha primeira filha, né? Com 46 anos, depois desse sabático, né? Atualmente desempregado, né? Aí eu resolvi, né, viver essa experiência de ser pai. E estou mergulhado nisso, né, de cabeça, né? Isso aí. E está sendo muito bacana, né, para mim. Então, hoje em dia, eu falo assim, eu sou pai da Zuri. Minha profissão principal é ser pai da Zuri. E o pai cabe, né? Pai cabe naquele espacinho, geralmente, que eles colocam, né? Que Total, é desse tamanho, pai total. cabe. Bom, é isso aí. Pessoal, eu queria, então, começar essa conversa aqui perguntando como é que está sendo aí a vida de vocês, porque para mim que estou em escolas, em espaços educacionais, a gente teve um susto assim, né, de ter que parar, interromper as atividades ali no começo, enquanto a gente não sabia exatamente com o que a gente estava lidando, né, porque era tudo muito novo, as informações, e aí a gente foi meio que começou parando aos poucos e avisando os alunos para ficar em casa. E aí essa semana, a semana que passou, né, semana passada, ela completou uma semana praticamente aí já de isolamento total, sem estar na escola, no dia a dia, tentando fazer alguns materiais e conteúdos via internet para os alunos também, que ficaram lá. Então foi um pouco assim, pra gente que tá nessa correria toda desse mundo que a gente vive, um pouco assustador ali, né, de entender o que tá acontecendo. Então a gente está meio que num processo de adaptação. Aí eu queria saber assim para vocês, como é que foi? Alterou muito a vida de vocês? Como é que chegou essa informação? Que vocês tiveram que abrir mão do quê? E como é que vocês estão levando a vida de vocês por conta dessa pandemia que a gente está vivendo agora? Para mim, cara, de verdade, eu não modifiquei muito a minha rotina, não, né? Porque eu tô mais em casa mesmo, né? Por causa da Zuri.
Mas, assim, foi bem impactante para mim profissionalmente, né? Porque eu estou numa volta, né, para São Paulo. Eu estava trabalhando lá em São Luís do Maranhão, como a gente estava conversando, numa escola lá, e resolvi, depois que a minha filha nasceu, voltar para São Paulo para ficar um pouco mais perto da família, que é do Rio, né? E a epidemia me pegou no meio, então eu estou com uma mudança num caminhão, que eu não sei aonde está nesse momento. Estou radicado na casa da minha sogra. Eu estou me sentindo um pouco um refugiado. Eu estou um refugiado, eu virei um refugiado. Então, eu estou empatizando mais ainda com os refugiados, como eu já empatizava antes, né? E agora eu estou nesse processo, né, de tentar entender o que vai acontecer. Mas, assim, na minha rotina do dia a dia, não modificou muita coisa, assim, só adiamento de projetos, né, palestras que já estavam marcadas e encontros e projetos que já iam começar a acontecer, agora que foram todos adiados indefinidamente, né? E é isso, estamos vivendo um dia de cada vez, né? Tem uma pergunta, antes de começar a falar, tem uma pergunta que é para acalmar meu coração. Você está voltando, tá, os projetos parados. Você não ficou desesperado por causa de dinheiros? Eu não sei como é que você tem dinheiros, mas parar os trabalhos, por exemplo, eu não... Às vezes me pergunto, você está de férias? Não, estou desempregado. Ou eu estou trabalhando... Cara, pior que eu tô exatamente nesse momento, porque eu fiz um movimento que eu resolvi, ao invés de pagar aluguel, eu resolvi comprar um apartamento, né? Então eu puxei dali, puxei daqui e comprei, né? E aí, cara, agora eu tô assim, eu paguei hoje, né? A entrada do negócio, que eu já tinha assinado tudo, eu paguei hoje, eu falei assim, mano de Deus, e agora? Porque a expectativa é que vai durar até, sei lá, meio do ano, né? E aí, tipo, eu vou viver aí conforme for possível, entendeu? Vamos lá. Estou enxugando a despesa daqui, enxugando a despesa dali. Filho, né? A gente sabe como é que dá muita despesa, muita coisa acontece, né? Na outra semana eu fui dar a vacina, antes da quarentena foi 1.000 pratas de vacina, né? Então, estou nesse momento aí, né? De tentar entender como é que a coisa vai funcionar, né, cara? A pergunta é boa, sim, e é um motivo de muita angústia. Mas estou confiando no universo, namastê. Vai prover, entendeu? Vamos, né? Vai dar Vamos certo. Aproveitar esse... Vai dar certo. Vamos lá. Olha, você acabou de pegar a tua mudança num caminhão, sabe Deus aonde, você acabou de pagar a tua casa e tá tranquilo. Essa noite eu vou dormir melhor, porque não, o Rodrigo está mais fudido que eu. E pelo menos, né, as nossas histórias se entrelaçam de alguma forma, né? Ótimo, Matheus chegou aí. Eu acho que entrou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, estou te vendo. Finalmente, eu não poderia perder esse momento épico da educação por nada. Matheus, parece que você está meio vindo assim do céu, mesmo, né? Tá uma luz interessante. Tá uma coisa meio, sei lá, meio onírica, né? Uma coisa meio onírica. Isso. É mesmo. Eu confesso que é só a janela entreaberta aqui do escritório, tá? Bom, meninos, primeiramente agradecer a vocês por terem topado da gente fazer esse bate-papo, né? Nós estamos aí, eu e o Vitor, estruturando alguns bate-papos online com pessoas que a gente admira na educação, né? Pelo que eu me recordo, Cláudio Tebas, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma intervenção incrível no, se eu não me engano, como chama, Vitor? Google, da colaboração? Né? Isso, o poder da colaboração. Isso, total. O poder da colaboração. Eu e o Bueno, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto também, vez ou outra, a gente se cruza por aí nos eventos de educação. Então, num momento complexo que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, o Vitor já comentou, é muito propício a gente falar sobre empatia, sobre colaboração, sobre escuta, sobre relacionamentos interpessoais. E a gente está aqui para aprender com vocês, né, para poder ouvir um pouquinho da experiência do trabalho que vocês já têm desenvolvido e poder multiplicar isso nas redes para os professores que a gente conhece, tanto de escolas públicas e particulares também. Então, fiquem à vontade, vez ou outra eu vou fazer alguma perguntinha aqui para apimentar o caldo, tá bom? Beleza, show de bola. Maravilha.
Onde que a gente tava? Tebas ia falar do impacto, né, dessa parada aí, como é que foi, aí você puxou o lance do dinheiro, né, e aí você ia comentar como é que foi para você essa parada, quais os impactos, as preocupações dessa parada aí que a gente tá tendo agora. Tá. Acho que a principal é essa, conforme vão me contratando, né, para palestra, curso, essas coisas, eu vou tendo um planejamento putz, vou ter tantos meses que eu não tenho nenhum fixo, né, exceção da minha mulher, que tem o fixo dela e tal, mas aí quando para tudo, dá aquela, caraca, né, eu comprei um carro no final do ano, primeira vez que eu compro um carro mais legal, assim, você, puta, meu Deus, que muito. E aí passei esses dias num estado de trocas, assim, liga para também a minha casa financiada, ligo para o Itaú para negociar essas coisas todas. Então, ele me desestruturou. Eu estou muito em casa escrevendo esse livro novo que eu comentei logo no comecinho, não sei se vocês vão editar essa parte ou não. Então, eu tenho ficado bastante em casa, isso não alterou tanto. Mas só o fato de ter alterado, eu saber que não sei quando é que vai entrar dinheiro de novo, me fraturou por dentro, assim. Sem contar a rotina, não sei como é que ficou a rotina do Rodrigo, tem um nenê de 3 meses. Aqui os meus é tudo grande. Mas a rotina, por exemplo, a gente dispensou a Mazé, que trabalha com a gente há 10 anos, remunerando, claro, mas então a gente está se partilhando. Quem é que lava? Hoje lavei o chão da cozinha, quem é que vai fazer almoço? Então, isso deu uma boa desestruturada na minha rotina, para escrever, não sei como é que vocês funcionam, eu gosto de ter o horário que eu vou escrever mesmo, assim eu me obrigo a ser um pouco patrão de mim. Mas agora que estou começando a me reajustar, a me serenizar um pouco na rotina nova. Um pouco assim. Maravilha. Bom, eu também, né, assim, eu continuo trabalhando, principalmente na prefeitura, que eu tenho um cargo lá efetivo, né? A gente tem que continuar trabalhando, então eu estou produzindo em casa, videoaulas e material para os alunos. Eles têm, a prefeitura de Barueri, elas têm o programa do Google for Education, né? Então, teoricamente, os alunos teriam que ter o acesso e tal. Então, é difícil conciliar isso porque as crianças estão em casa, né? Então, que nem hoje eu tô aqui no quarto deles, mas eu geralmente faço na sala, mas eu deixei eles estar assistindo o filme, mudei para cá pro quarto. Então, a gente vai ter que ir revezando e fazendo esses acordos, esses combinados, né? Porque a primeira impressão é que parece que é uma pausa, uma férias, né? Mas não é, a gente tem coisas que a gente tem que continuar dando andamento e seguindo, e cair na realidade, que é essa preocupação que você falou. Se a gente não trabalhar, como é que a gente dá conta das nossas outras responsabilidades que vão vir de qualquer forma no final do mês ou no começo do outro mês, né? Então, essa preocupação sempre vai deixando a gente um pouco aflito, né? Então tem que fazer esses combinados. Então eu conversei com as crianças, falei, olha, esse horário aqui, quando eu estiver estudando, para tentar não... Porque eles acham, né? Natural, acho que a gente está em casa, arruma aqui o celular para mim, baixa um joguinho e tal, e às vezes você está no meio de um processo que não poderia ser interrompido. Não é legal que seja interrompido, como imagino que seja na escrita, por isso que você falou que gosta de ser o seu patrão ali, porque às vezes esse bloqueio, essa interrupção pode demorar um tempo para você trazer outras ideias, né? Então achei muito bom você ter feito essa colocação. Bom, outra coisa então que eu acho que a gente pode seguir, e depois o Matheus ele pode complementar, é como isso impacta a gente emocionalmente, né? Como isso tá mexendo com as emoções. E aí seria interessante, acho que vocês falarem um pouquinho, tanto o Tebas quanto o Bueno, do trabalho que vocês vinham desenvolvendo. Já o Tebas, acredito que já há mais tempo, né? Com essa questão da questão da escuta, do falar, do ouvir, e o Bueno com a comunicação não violenta também, que também traz esses elementos, né? Para você, acredito que uma apoia a outra, depois vocês podem até discorrer sobre isso, mas uma acaba apoiando a outra, né? Tem nomes diferentes, mas com habilidades que estão ali o tempo inteiro interligadas, né? Então, como é que é o trabalho de vocês? Como é que vinha sendo feito o trabalho de vocês? De que maneira esse trabalho pode ajudar, por exemplo, as pessoas que estão nesse momento de angústia e com uma emoção um pouco abalada? Que tipo de recomendações vocês dariam para elas nesse momento? Puxa, essa pergunta tá fácil, eu vou passar para você, tá, Rodrigo?
Então eu vou aproveitar um pouquinho, né, e vou falar um pouquinho dos meus projetos novos, né? Isso aí. Se o universo conspirar, né, eles vão ser colocados em prática. Já estavam sendo um pouco, né, na escola que eu estava trabalhando lá em São Luís do Maranhão, e a minha grande proposta hoje é levar a comunicação não violenta para o terreno da educação, né? Mas não como mais um programa, vamos dizer assim, né, dentro dos muitos programas que já existem, né? Muitos educadores que eu admiro vêm falando sobre isso, né, que a escola foi assumindo muitas responsabilidades que não eram dela, né, e que isso tinha muito a ver com o próprio fracasso da sociedade, né. E tem aula de tudo hoje na escola, né, e aí os programas que se dedicam a trabalhar com as questões socioemocionais, eles são programas que, na verdade, entram no bolo, né, é a visão que eu tenho, a percepção que eu tenho. Então, eu me deparei, às vezes, com essa situação, estudando alguns programas, né? Então, às vezes, você está trabalhando, por exemplo, empatia, né, que é uma palavra muito em voga agora, né? Já estava sendo agora mais ainda, né? E aí você está trabalhando empatia, por exemplo, com um grupo, e você falando da importância justamente desses termos, né, e dessas disposições, né, de escuta e de troca empática, né, e de conversas empáticas, e aí acaba o teu tempo ali de, às vezes, 40 minutos, 30 minutos, entra um outro educador e já entra rachando no meio, né, dizendo que a prova vem aí e vocês têm que performar e se vocês não performarem, vocês não vão passar e tal. E aí me dá um pouco a sensação de que as pessoas vão ter que, nesses programas que existem, né, estudar a empatia, né? E isso, para mim, não existe, né? E estudar a escuta, né? Para mim também não existe isso, né? Na verdade, eu acho que tanto empatia quanto escuta, e tanto CNV quanto qualquer outra, né, abordagem que a gente faça de socioemocional, a gente não ensina isso, né? Na verdade, tem muito a ver com o ambiente que se cria e tem a ver com a reciprocidade, né? Porque ninguém consegue dar aquilo que não recebeu primeiro, né? Então, se você não tem empatia dentro de você, se você não tem autoempatia, né, ou se ninguém é empático com você, muito dificilmente você vai conseguir ser empático com outra pessoa, e acredito que a escuta vai pelo mesmo caminho, né? A escuta também, se ninguém te escuta, né, você também não tem espaço para escutar o outro, né? Fica mais difícil, você fica menos aberto, né, para escutar o outro. E o trabalho que eu estou desenvolvendo vai muito nesse sentido, de mudança da cultura na educação mesmo, né, na mudança da cultura das escolas como um todo, né? Não adianta você falar de comunicação não violenta e trazer as técnicas, né, de observação, né, de tentar separar a observação de julgamentos e rótulos, né, depois identificar sentimentos, né, identificar necessidades, fazer pedidos. Se você não tem todos os educadores envolvidos, se você não tem toda a comunidade, né, que trabalha na escola envolvida, se você não tem todos os estudantes envolvidos, se você não tem os pais, né, envolvidos, que também não adianta nada a escola fazer um monte de abordagens socioemocionais e chegar em casa e a vida em casa é outra, né? É uma vida de muita violência, né? De muitos rótulos, de muitos julgamentos, de muitas exigências, né? Então, acho que, de certa forma, o trabalho é esse, né? É um pouco trazer essas teorias de Paulo Freire, né? Porque, para mim, o criador da comunicação não violenta é Paulo Freire, né? Para mim, fato consumado, é um brasileiro, né, que criou a comunicação não violenta. Isso foi dito, inclusive, pelo sistematizador da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, né? E aí a gente pega alguma coisa do Paulo Freire, alguma coisa do Carl Rogers, e eu estou trazendo isso, né, e estou chamando isso nas escolas de pedagogia da conexão, mas num sentido muito amplo, né, do que seria uma pedagogia da conexão, né? No sentido mesmo de tentar conectar todos esses atores que fazem a escola. E a escola sendo pensada não como um edifício escola, né, mas a escola sendo pensada como uma comunidade de aprendizagem, né, no sentido do professor José Pacheco. Porque a educação é da sociedade toda, ela não é
daquelas pessoas que se intitulam educadores, né? As cidades têm que ser educadoras, a internet tem que ser educadora, né? Tipo, os espaços de educação, eles têm que existir fora do edifício escola também, né? A educação é responsabilidade de todo mundo, né? Eu costumo dizer que é dividido, né, isso. E é um pouco do trabalho que eu estou tentando trazer, né? E tem algumas coisas mais específicas de aprofundamento, né, do que eu estou chamando de pedagogia da conexão. E um dos elementos mais importantes tanto da CNV quanto da pedagogia da conexão é justamente a capacidade de escuta, né? Tanto a fala, né, quanto a capacidade de se escutar, né? Veja, não é uma habilidade, né? É de fato uma capacidade. A escuta tem a ver com um processo interno de abertura de espaço, né, para o outro. É o mesmo funcionamento da empatia, é espaço, né? Se eu tenho espaço, eu consigo, né, ouvir, eu consigo me dedicar com atenção à situação que o outro está enfrentando, a problemática que o outro está vivendo, né, as celebrações que o outro está fazendo, né? Então tem muito a ver com essa abertura de espaço. E acho que isso pode ser pensado, né, na educação de acordo com os pressupostos do Paulo Freire e do Carl Rogers, né, uma abordagem humanista do processo educacional, todos aprendem juntos, né, o educador muito mais como um facilitador da aprendizagem do que como um professor, né, no sentido que o senso comum dá, né, ao educador normalmente, o educador sendo ele mesmo, né, que é uma coisa extremamente difícil, né, e isso tem muito a ver com a coisa do palhaço que eu queria perguntar, né, para o Tebas, tem a ver com o educador tendo essa disposição de considerar que o estudante que está na frente dele é um ser humano dotado de um potencial enorme, né, de uma experiência própria que deve ser valorizada, de uma predisposição para a aprendizagem, né, que está sempre ali, dentro desse momento, né, em que todos aprendem. E aí eu estava lendo José Pacheco outro dia, só para, né, encerrar esse primeiro momento, mas eu estava lendo José Pacheco outro dia, e o professor Pacheco, né, da Escola da Ponte, né, muito famoso aqui entre os educadores do Brasil também, o professor Pacheco estava dizendo o seguinte, né, que a gente estava vivendo, né, e na minha opinião aqui no Brasil a gente já vive muito, né, o paradigma da ensinagem. E, então, todo mundo preocupado qual seria a melhor maneira de você dar aula, de você ensinar, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente está vendo agora, só que na internet, né? Como é que a gente ensina na internet, como é que a gente dá uma boa aula na internet. E a gente foi gradativamente, né, porque a gente percebeu que esse paradigma da ensinagem já não estava funcionando, a gente foi gradativamente incorporando novidades muito antigas, né, novidades muito velhas, né? Então, é o paradigma da ensinagem, só que mesclado com alguma coisa de trabalho com projetos, alguma coisa de Montessori, alguma coisa de Waldorf, né, alguma coisa, né, até do próprio Paulo Freire, que, na verdade, são teorias que já estão aí há 40, 50, às vezes 100 anos, né, como é o caso da Montessori, e que falam de um outro paradigma, que é o paradigma da aprendizagem, como é que se aprende melhor, né? Então, para mim, o momento hoje é um momento de mescla, né, desses dois paradigmas aí, só que na verdade, a gente está falando de uma outra coisa. Quando a gente começa a trazer as emoções, os sentimentos, a escuta para o ambiente da educação, a gente está falando de um terceiro paradigma destacado pelo professor Pacheco, que é o paradigma da relação, paradigma da comunicação. Então, aonde que acontece a mágica da aprendizagem? É na relação entre o educador e os educandos, é nessa relação intersubjetiva, mediatizada pelo mundo e pelos objetos do conhecimento, né? Então, acontece ali, é na relação. Então, não é nem a ensinagem, nem a aprendizagem, é o meio, né? É o meio do caminho. E para esse meio do caminho funcionar, a gente precisa cuidar e muito das emoções, dos sentimentos, né? Das escutas, né? Das nossas disposições internas, né? Do autoconhecimento, do autocuidado. Para mim, as melhores coisas da BNCC, né? Eu acho que as melhores competências da BNCC são a 8, né? A 9 e a 10. Que falam, né, de autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e ética e solidariedade, né? Para mim são essas os maiores ganhos, né, da BNCC, trazer isso para a legislação de educação, entendeu, dentro do nosso país, né, que ainda está engatinhando,
muito nesses processos todos aí. Sim. Me alonguei muito, mas é que eu tinha preparado essa fala aí, foi mal. Tranquilo. Tranquilo. Achei muito bom. Antes de passar pro Tebas, achei muito interessante o seu ponto de vista, né, de como é preciso desnaturalizar uma série de coisas na educação, né? É preciso reconstruir uma educação diferente e destruir, né, uns paradigmas. E aí, a gente olhando para hoje, né? Hoje, o dia que a gente está vivendo, eu vi uma publicação, não me lembro agora se foi no Facebook, que falava assim: e se a gente for o vírus? E o vírus é o nosso antídoto, né? E assim, nesse sentido, né? E se essas coisas acontecem justamente para a gente desconstruir algumas coisas. A escola está tendo que repensar agora, né? Aquela sala de aula fechada, onde as cadeiras enfileiradas e os tempos escolares, que nem você comentou, termina uma aula que está numa vibe, entra outro cara dando porrada atrás. Então, a escola está sendo forçada a repensar espaços e comportamentos e posturas do que era tradicionalmente considerado como natural, como normal, como o padrão, né? Então, achei muito bom a sua colocação. Vou passar ali pro Tebas. Caraca! Eu posso fazer um complemento também? Fala. Até aproveitando esse gancho, Tebas, é possível que você explane um pouquinho sobre o que é a não escuta, né? O Bueno disse muito bem o que seria essa necessidade que todos nós temos na educação, nos relacionamentos, de escutarmos uns aos outros, né? O que seria, então, essa não escuta e qual a consequência? Onde que a humanidade acaba chegando pela ausência dessa escuta? E aproveita e compartilha um pouquinho com a gente sobre o trabalho que você desenvolve. Tá. Vou tentar chegar aí. Estou com muita coisa dentro. A primeira, eu estou amando o papo e eu tenho muita sorte de encontrar pessoas que eu sou meio preguiçoso, mas eu aprendo mais nos encontros, como você disse, Rodrigo, do que com os livros. Cada encontro, para mim, é uma história, sabe? Então, antes que eu esqueça, depois eu quero falar com você, Rodrigo, dessa coisa do Paulo Freire, da comunicação não violenta, que eu li um texto da Sandra Caselato também, que ela fala disso, mas como eu estou no meio do meu livro, de repente você pode me ajudar a construir um pouco esse repertório. Eu te mando mensagem e a gente vai. Será uma honra, professor. Imagina, estamos juntos. Olha, não sei nem para onde ir, eu estou amando o papo. Eu estava já na escola que eu permaneço, só que não com as crianças, agora estou com os pais, na Canadá. Eu já estava há uns 15 anos, eu dou aula há 30 anos, nessa escola há 23. Então, e aí eu tive uma crise, chamei o diretor da escola, que já saiu, ele era um diretor, antes eram as donas que eram as diretoras, depois contrataram um diretor, ele saiu, voltou a ser as donas. Chamei o Paulo, que era um amor, falei: Paulo, eu preciso falar uma coisa com você. Ele era novo na escola, e eu pensei: puta, chegou o diretor novo, não vou durar 3 dias, meu. Chamei ele e falei: eu preciso ser sincero com você. Eu estou há 15 anos na escola e eu nunca dei aula. E não era uma piada, eu estava angustiado de saber o que era aquilo que eu fazia, eu não sabia que fazia, e nem conseguia perceber o mérito daquilo que eu não sabia que eu fazia, mas estava fazendo. E é isso que você falou, num trecho da sua fala. Minha melhor habilidade, eu acho que isso fere um pouco o orgulho de professores, minha melhor habilidade é criar espaço para que aconteça um encontro genuíno. E eu tenho certeza absoluta, por exemplo, agora, aqui em casa, fica até arrepiado de falar, eu tenho certeza que se acabasse aquele filme americano, que acaba o mundo, só aquele assim, a gente aqui em casa, eu, minhas 2 enteadas, o namorado de uma delas e minha mulher, a gente teria tudo que precisava para viver o resto da vida. E a gente não ia se contentar em saber pouco, a gente ia aprender muito com os outros. Então, eu acho que o melhor professor é aquele que cria o campo afetivo, sincero, absoluto, assim, respeitando que aquela criancinha tem muito a ensinar. E ele tem muito a aprender, que é esse campo de encontro que você fala da ensinagem, da aprendizagem, que não é nenhum nem outro, e que acontece na explosão do encontro. Então, eu acho
que é um momento muito rico que a gente está vivendo, tanto pela experiência do coronavírus, mas porque a escola, antes disso, já estava meio pensando que, puta, só o que você está fazendo aí, né, o Rodrigo, de essas mesclas todas que não tem nome, pode ser Pacheco, pode ser Piaget, pode ser Carl Rogers, que eu adoro esse nome, porque sempre ouço música de cowboy junto. Carl Rogers. Abrindo a porta do salão. Muito nome de cowboy. É tudo muito junto, novo, velho, misturado. Por isso, difícil de explicar. E a escuta, tentando chegar aqui no Matheus, é impossível ter encontro se não tiver escuta. Porque agora estão dando esses nomes mais chiques, né? Socioemocional, soft skills, é tudo escuta. Se a gente encontrar, com esse espaço que você trouxe, Rodrigo, para escutar o outro, a gente vai ter que criar em si um vazio, porque senão a escuta não vai acontecer. E vai precisar do outro sempre que eu não estiver vazio o suficiente para encontrar. Puta, por exemplo, Matheus, eu estou te achando... Eu acabei de falar com minha esposa hoje, porque ela está tão povoada de coisas, que ela está tendo que fazer 30 home office ao mesmo tempo, que das filhas, que eu falei assim, amor, acho que é melhor a gente não conversar agora, porque eu estou percebendo que você está com um mundo dentro, e você não vai me escutar, nem eu vou te escutar. Então, a escuta, nesse sentido, ela é a pá e o buraco. Ela é a pá quando você precisa oferecer para o outro, olha, você precisa cavar um buraco aí para a gente se escutar. E o buraco quando eu já estou com ele o suficiente para a gente estar junto. Estou pirando aqui, mas não é o vinho, acabei de tomar. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer nessa escola, nesse mundo, nesse ambiente de escuta, é saber que todos nós, e é uma palavra que é uma frase clichê, mas que eu falo com o coração, todos nós somos aprendizes e mestres uns dos outros, o tempo inteiro. Acho que e a escuta permite que a gente saia desse estado de arrogância. Olha, tô num momento aqui encantado aí por estar participando desse bate-papo, né? Porque eu, como educador também já há muitos anos, eu estou ouvindo vocês falarem de uma necessidade que vem gritando, né, na sociedade, nas pessoas. E por que a educação? Acredito que isso tem que estar na educação, porque é ali que se constrói experiências de vida, né? Que nem o Bueno falou também ali, que não é uma questão de ensinar, né? Que ninguém se ensina empatia, você precisa viver isso de alguma forma, você precisa fazer com que isso aconteça na prática, né? E a escola, ela tem uma estrutura, é uma instituição que proporciona, ou deveria proporcionar, experiências de encontro, né? Experiências de escuta, experiências e até experiências, acho que ruins, né, também, que isso ajuda a gente também a lidar com algumas questões, né, porque nem tudo é maravilha, a gente tem as nossas preocupações, que a gente falou agora, e os contratos, e as contas, e os boletos, né, a gente não tá num mundo, parece que com a chegada da internet, parece que se construiu um mundo que era um mundo irreal, que era um mundo maravilhoso, que era um mundo das como é que fala, aquelas selfies, né? Das selfies com lugares bonitos e tal. E agora com a mesma internet a gente está podendo viver um mundo que é um mundo real, onde as pessoas têm preocupações, têm problemas, e mesmo assim tem que ter a resiliência de se reerguer a cada obstáculo desse, né? Então acho que está sendo muito gostoso aí o nosso bate-papo. Matheus, o que você ia falar aí? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois, que diz respeito a setores, né? A gente tem aí setor da saúde, setor da educação, setor do governo ou prefeituras e Estado, né? E numa outra ponta também a gente pode até falar sobre o que a mídia vincula e faz com que a informação chegue de uma forma ou de outra a milhões de pessoas espalhadas no país, né? De que maneira vocês acreditam que a escuta entre esses setores ela é extremamente necessária? Se a gente pudesse aqui, né, propor um fórum mundial da escuta
entre esses setores. O que vocês acham que a gente poderia traçar como os 3 primeiros passos? Ontem, na verdade, no bate-papo anterior a esse, nós conversávamos com a Damares, que é do Instituto Vera Cruz, e a pergunta ela também foi nesse sentido, né? Como que a área da saúde precisa procurar entender melhor a área da educação e como que a área da educação precisa entender um pouco melhor as necessidades da área da saúde. E aí eu jogo a bola para vocês. Quais seriam os 3 primeiros passos para a gente conseguir criar esse elo entre áreas que são tão distintas e cada um quer defender e vender o seu peixe? Cada um quer, digamos que, dizer que está certo. E muitas vezes a forma como um se coloca diante do outro acaba soando agressivo, acaba soando autoritário, acaba soando como se eu tivesse que diminuir o outro para minha opinião se sobrepor, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que é essa diferença entre a escuta entre eu e você, e como é que se dá essa escuta entre o nós, quando se fala de organizações, instituições, empresas, enfim? Eu vou puxar uma coisinha e eu vou passar para o Rodrigo. Acho, não sei como é que para vocês, sempre foi muito difícil quando a escola chegava para mim, poucas vezes chegou, sobretudo essa que eu estou, nunca chegou, nas outras que eu trabalhei, falaram assim, vamos fazer um trabalho integrado? Para mim é muito difícil imaginar como é que pode ser desintegrado. já é integrado, não para, né? Eu acho que a escuta vale a fluir entre todos esses, educação, saúde, quando a gente perceber que faz parte do mesmo organismo. E para perceber que faz parte do mesmo organismo, e acho que pode entrar a comunicação não violência, não Rodrigo, é a gente perceber qual é a necessidade específica desse organismo como um todo e como cada um de nós, a partir das nossas necessidades e potências, pode servir ao todo, né? Isso tem a ver com humildade, isso tem a ver com empatia, compaixão, né? Para mim, a compaixão é um caminho até o outro, e a empatia é um caminho até onde o outro está, né? Eu vou botar isso daqui. Eu penso da seguinte forma sobre essa pergunta. Na verdade, eu gostaria primeiro de voltar uma coisa que o professor Cláudio falou, que eu achei muito interessante, a questão dos espaços de afetividade, né? Que essa seria a principal função, vamos dizer assim, do educador, né? E que quando esses espaços de afetividade eles acontece ali um ambiente onde as pessoas podem ser vulneráveis, né? E aonde não existem experiências ou ruins, né? Existem apenas experiências, né? E esse espaço de acolhimento, né, coletivo, né, é que faz a coisa acontecer, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? Quando eu estava me acionando outro dia, falando assim, cara, agora eu vou ter que educar as crianças pela internet, né? Como é que eu faço? Eu falei, cara, não tem nada a ver com as crianças, você tem que falar com os pais, né? Porque quem tem que educar as crianças nesse momento são os pais. E na verdade, você tem que tentar mostrar como se cria um espaço de afetividade ali, né? Como é que se abre um espaço, né, de afetividade. E eu recuperei isso um pouco porque eu acho que a minha resposta tem um pouco a ver. Não sei se eu vou ser assim, tão pragmático quanto o Matheus propôs, né, de falar dos 3 primeiros passos, mas eu acho que tem algumas coisas legais para a gente falar, né? Por exemplo, a CNV, ela nasceu entre pessoas, mas também entre organizações, né? O Marshall, que é o organizador, ele trabalhou com palestinos e israelenses, né? Ele mediava conflitos, né? Então, a CNV, teoricamente, ela é uma técnica não só de autoconhecimento, é um caminho possível para o autoconhecimento, mas ela é principalmente uma técnica de mediação. Sentadas na mesa e abrir um espaço onde as pessoas podem acessar os seus sentimentos, as suas necessidades de uma forma segura, tá? Colocar isso na mesa e a parte de um
eu acho muito interessante, que é o pressuposto de que as necessidades são universais, né? Então, existe um ponto das nossas trajetórias que a gente consegue se encontrar, e é justamente nas necessidades, que variam, né, de momento de vida para momento de vida, mas na essência elas são as mesmas. Todos nós somos seres humanos, então temos a necessidade de pertencer, temos a necessidade de viver relações afetivas, temos a necessidade de nos, né, tanto realmente, como a gente vinha falando, quanto como emocionalmente, né, temos necessidade de um monte de coisas que são muito parecidas, são muito semelhantes, né? O que nos diferencia são as estratégias para a gente atender a essas necessidades, mas as necessidades são basicamente as mesmas. Eu acho que quando a escola pensa numa determinada estratégia para cuidar daquilo que é importante para ela, e a saúde pensa numa determinada estratégia para cuidar daquilo que é importante para ela, na verdade, quando a gente for, né, verificar quais são essas necessidades que estão por trás dessas estratégias, talvez a gente chegue ali numa necessidade que seja de proteção, né, a proteção do ser humano, de uma maneira integral. Né, alguns mais preocupados com o resguardo do corpo físico, outros mais preocupados com a coisa cognitiva, com as provas que estão chegando, enfim. Mas, na essência, a gente está falando da mesma necessidade, né, que é a necessidade da proteção. Agora, tem uma coisa que a gente precisa urgentemente desarmar, né, que eu sempre falo isso nas minhas falas, né, eu sempre trago isso, né, que é uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, na minha curta trajetória, né, de CNV até aqui, né. Não sei quem foi que criou essa ideia de que quando uma pessoa faz algo que a gente não gosta, ou que não tem a ver com aquilo que a gente pensa, que a gente, em algum momento da nossa história, a gente resolveu que punir essa pessoa seria a solução para isso, né. Então a gente vai lá, pune, né, e aí essa pessoa, teoricamente, vai se sentir muito mal, né, porque ela está sendo punida, ela vai ficar culpada, e a partir dessa culpa, ela vai elaborar essa experiência de uma maneira que ela não repita mais aquele suposto erro que ela cometeu antes, né. E se a gente for parar para pensar, quase todas as nossas instituições são baseadas nisso, que é o velho esquema do castigo e da recompensa, né. Se você faz o que está correto, está ótimo, a gente recompensa você. Se você não faz, a gente pune você, porque aí, né, essa punição vai levar você a agir de uma outra forma, né? Na verdade, a gente já há muito tempo que isso não funciona, gente. Quando você vira para uma pessoa de 60 anos, de mais de 60 anos, e diz que ela não pode sair de casa, que ela está proibida de sair de casa, a primeira coisa que ela vai querer fazer é sair de casa. Tá? Só que a gente está tão habituado com essa linguagem, que é uma linguagem de muita violência, né, de muito ataque, porque a gente aprendeu que para provar um ponto de vista tem que ser na base da força, né? A força, ela é até eficiente em alguns momentos, né? Ela até pode ser legítima, né, como proteção, né, em caso de ameaça, né, de vida ou morte, enfim, essas coisas todas, ela até pode ser legítima em alguns momentos, em alguns casos, mas ela nunca é legítima nas nossas relações cotidianas, nunca é legítima, né? São, sabe, aprendizados que a gente tem que trazer, né, para todas as áreas, né? Então, se eu puder sugerir alguma coisa, eu sugeriria a criação de espaços de diálogo, né, onde as pessoas pudessem sentar e dizer assim, putz, olha, eu estou preocupado com isso, isso e aquilo, e aí você vai perceber que o outro também está. E aí, quando você sai do canal da violência, na verdade, você está saindo do canal de rotular o outro, você está saindo no canal de julgar o outro, e você está se conectando com você mesmo e com a sua necessidade, né, com aquilo que é importante para você. E você está abrindo o espaço para que o outro faça a mesma coisa. E isso tem uma mágica muito legal que acontece na sala de aula e acontece também na sociedade. Quando são criados esses espaços e a gente consegue acessar as nossas necessidades e começa a dialogar a partir delas, aí a criatividade, ela se desbloqueia. E aí a gente começa a encontrar soluções, a gente começa a encontrar caminhos que antes não estavam disponíveis, né, porque não existia espaço, né, para eles. Então, eu penso que eu não trago uma bala de prata, nem muito menos o Cláudio também traz uma bala de prata, não, olha, a gente vai fazer esse passo, e a gente vai chegar lá, não. Quem vai pensar no espaço são as pessoas envolvidas, são os caras que tomam as decisões, né, desde que existam esses espaços de diálogo, né, e que as necessidades sejam colocadas na mesa.
né, com segurança psicológica, né, com afetividade, né, com abertura para a escuta, né, e aí sim as coisas começam a acontecer, né, de uma forma integrada, né. Eu também concordo com o professor Cláudio, não existe, né, o desintegrado. É integrado. É integrado, né? E pronto. Ser humano, somos exatamente, né? Somos uma coisa só, né? Uma coisa só, como a sociedade é uma coisa só, todo mundo é uma coisa só. Aí a gente está vivendo um paradigma que está sendo desmontado, que é o paradigma da individualidade, né, extrema. A gente tinha essa sensação, talvez, que você mencionou, de que o mundo estava indo muito bem, né, porque a gente estava muito fechado na nossa própria mente, nos nossos próprios loopings, nossas próprias realizações, enquanto indivíduos. E a gente foi colocado diante de uma situação onde a solução ela vai ser coletiva. E a gente está tendo que repensar uma série de estratégias para revalorizar esse coletivo, né, que foi perdido, ou que foi enfraquecido. Tá? E estamos repensando, e aí todas as áreas vão ter que repensar, não só a educação, como a saúde, como a imprensa, né, e uma série de outras instituições que fazem parte da nossa vida cotidiana. Né? Maravilha. Obrigado aí, Bueno. Olha, queria agradecer vocês. Nós temos aí mais 7 minutinhos, que o nosso combinado aí até às 18 horas. E fazer aqui já o gancho final. Queria passar a bola para o Tebas, para ele falar para a gente duas coisas. Primeiro, o que a gente pode esperar desse livro que ele está escrevendo, que ele já falou várias vezes que está escrevendo aí, e aí já deixou a gente curioso. Eu quero ver se ele pode já dar uma ideia do que a gente pode esperar desse livro. E aí também deixar o contato, a sua rede, como é que a gente faz para achar você, se é pelo e-mail, se é pelo Instagram, como é que a gente faz para ter esse contato e de repente produzir outras conversas como essa, né? E outros espaços também podem ter, tanto o Tebas quanto o Bueno, como educadores aí para ajudar em algumas reflexões importantes. Aqui, ó, aqui, meu home office. Ai, É a Valentina. Fala oi, dá um oi. Oi, Valentina. Caraca, que coisa fofa. Olha, eu amei, espero que a gente faça mais vezes. Rodrigo, depois me manda aí o seu WhatsApp para a gente trocar. Com certeza, eu quero muito. Vai ser para mim show de bola. Beleza. Sabe onde eu realizo o sonho de falar junto com você? Eu vi, queridão. Olha, aprendi um monte com você. É que eu não sei compartilhar a tela, porque eu estou com a minha tela aqui. Antes, eu estava escrevendo direto mesmo, assim, antes. Até coloquei na tela agora aqui para ver. Muito que você falou está aqui no livro. Que falar assim, putz, se você quiser compreender, estou nessa página. A CNV com uma fórmula, você se ferrou. Ela é uma experiência, assim como o palhaço é uma experiência. E aí falando disso, que para o palhaço, voltando à experiência, não tem certo ou errado, tem o que deu certo, o que não deu certo e o errado. Né? O errado é não tentar, é não se arriscar, não se jogar. Né? E com todos a gente aprende. Olha, o livro tem a ver com isso, comunicação não violenta e palhaço, e, sobretudo, sobre encontros. Né? Como é que a gente faz para encontrar o outro? Você falou tanto de necessidades, de atender necessidades. Eu vou contar uma história muito breve para encerrar, que eu vivi com a minha mãe em 2017. Minha mãe tem 92 anos. Então, 2 anos atrás, ela estava com 90. E ela descobriu que estava com hepatite C. Minha mãe mora sozinha, já não tem meu pai. E o remédio para hepatite C, ele cura hoje em dia. Mas ele pode te curar ou te matar. Porque ele é violentíssimo, mas é violento power, assim. Minha mãe é muito independente, tudo. Eu fui morar com ela, fui visitar e tive que ficar lá, não pude mais sair, porque eu tive que fazer canja, ela não tinha condição de fazer nada, e o remédio dá muita depressão, uma depressão fodida, ela pensar em se matar, essas coisas. E para minha mãe, pior do que a hepatite, era eu aceitar que eu cuidasse dela. Cada copo de água que eu levava, parecia que eu estava levando o rio Nilo para ela. Olha, mãe, o rio Nilo. Mãe, é só um copo d'água. Foi muito difícil. E ela tinha que tomar o remédio, senão ela não ia se curar. E 3 meses de tratamento muito duro. E faz 2 semanas, ela falou isso, que tudo isso como preâmbulo para contar. Faz 2 semanas que ela me falou uma coisa que tem a ver com necessidades. Ela me falou, Cláudio, Fio, ela me chama de Fio. Falou, Fio,
Eu só continuei o tratamento porque um dia você me disse, mãe, você não tem que tomar porque eu estou te dando. Você tem que tomar se você quiser. E nesse dia ela falou assim, nesse dia eu percebi que eu tinha ainda, embora fraca, a vida na minha mão. Então, a experiência de se conectar com necessidades é perceber que talvez a necessidade do outro não seja o que eu quero, não seja o que eu imagino, não seja o que eu suponho. Porque se eu supor o que você precisa, eu estou colonizando o seu coração. Né? Paulo Freire. É isso, Paulo Freire? Isso? Tô chique, não sabia. Que ele chamava de invasão cultural, né? Nossa, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Tem tudo, lanteirinha. Meu contato quem faz a minha rede social hoje é minha enteada. Eu sou muito ruim de redes sociais, mas é Facebook, Cláudio Tebas, Instagram, Cláudio Tebas. E tem agora, vou aproveitar para divulgar isso, a gente criou, eu e algumas pessoas, uma rede que chama Escutadores Coletivos, é uma rede só de voluntários, de pessoas e grupos que praticam a escuta de forma sistemática. Então, se alguém entrar lá e quiser ser voluntário ou precisar ser escutado, escutadores coletivos. É isso! Maravilha, fala aí, Rodrigo. Maravilha. Bueno, beleza. E aí, como é que a gente faz agora para achar você e quais são os caminhos? Como é que você vai... Então, ó, as minhas redes são sempre Bueno, Rodrigo Bueno, Bueno Zudo, Z-U-D-O, que é o meu apelido aqui na minha intimidade. Então é sempre Bueno ou Bueno Zudo, tá? E aí pode me achar aí por esses nomes também. Agora, eu achei muito interessante, eu estava lendo uma reportagem hoje no Nexo, né, e que, na verdade, estava falando de um outro canal de comunicação, Voxel, que é um canal em inglês, que é uma reportagem falando sobre ansiedade e depressão, né? E, num dado momento, a pessoa que escreve lá, Johan Hari, ele diz assim, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é escutar as pessoas, né, com todo o seu coração, e pedir escuta quando você precisar, porque é essa conexão que vai salvar as vidas, né? Porque falar cura e ajuda a gente a elaborar as coisas, e quando tem alguém escutando, parece que a conexão ela se completa, e é disso que a gente está precisando nesse momento. Eu também sou escutador voluntário, na CNV Connect, né, e depois nas minhas redes vocês vão ver que eu estou postando sempre, né, porque a gente também está fazendo escutas regulares, né, com as pessoas, e rodas de conversa regulares, e eu já queria me voluntariar na escuta do professor Cláudio Tebas. Eu gostaria de ser voluntário. Vamos cruzar. Beleza, a gente cruza também, porque eu quero também participar disso, que eu acho que é a maior contribuição que a gente pode dar para a sociedade nesse momento é a gente abrir canais de escuta, espaços de conexão e afetividade. É isso. Isso aí é o que vai salvar esse rolê todo que a gente está vivendo. Show de bola, isso aí. Muito obrigado. Matheus, vai dar um tchauzinho pra gente aí? Meninos, muito obrigado. Contem com a gente para divulgar o trabalho de vocês. Né? Essa é a função do Projeto Saber, é servir de plataforma para engajar professores através de professores, né? Que para nós são de alguma maneira uma referência, uma inspiração, né? Que essa tenha sido primeiro só a parte 1 do nosso bate-papo, né? Minha vontade era ficar aqui até meia-noite, mas enfim, respeitamos os compromissos de vocês e até a parte 2. Eu tenho outra reunião, bem, na cozinha depois. Se cuidem. Se cuidem, um abraço e vamos nos falando. Contem com a gente. Obrigado. Deixa eu agradecer vocês, Matheus e Vitor, e o professor Cláudio, muitos aprendizados. E Matheus e Vitor, mais uma vez, abrindo, né, o espaço e me ensinando muito outras formas, né, de estar. Né? Eu sou uma pessoa ainda muito quadrada, eu estou me reinventando, né, nessa coisa de trabalhos autônomos e palestrante, né, e talvez, né, consultor, né, vamos ver. Mas eu, na verdade, estou a fim de montar uma ONG, já estou pensando em outras coisas, sabe, um instituto, uma coisa dedicada, né, à pedagogia da conexão, ao Paulo Freire, enfim. Tipo, e a inspiração parte quase sempre de vocês aí, entendeu? Vocês é que abrem esses espaços alternativos e me proporcionam isso, então eu sou muito grato. Tamo junto. E o contato com o Tebas também, né? Tamo entendeu? junto, galera. Olha,
figurinha, nós 4 aqui. Aprendi um monte, amei total. Também amei muito. Muito obrigado, gente. Fica com Deus, pelo pessoal. convite. Maravilha, menino. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Isso.